Você já se sentiu preso ao peso de erros do passado? Já olhou para si mesmo com vergonha, pensando: será que Deus ainda pode me amar depois de tudo isso? Se essa pergunta ecoa no seu coração, saiba, o Salmo 103 tem uma resposta direta e poderosa. Ele não apenas fala de perdão, mas nos apresenta o Deus que cura, resgata, restaura e coroa. Um Deus que, ao invés de nos tratar conforme merecemos, nos envolve com misericórdia. Hoje, vamos mergulhar em uma das mais belas expressões do amor divino, uma oração de Davi, que revela o segredo para viver livre da culpa e cheio de esperança. Fique comigo até o fim, porque nesta jornada vamos descobrir que o perdão de Deus não apenas apaga o passado, ele transforma o nosso futuro. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103:3. Davi começa exaltando um Deus que não ignora os pecados, mas que os perdoa, todos. E esse todos é importante. Não alguns, não os menos graves, mas todos. Quando Deus nos perdoa, Ele não deixa resíduos nem mantém um arquivo de nossas falhas para nos lembrar depois. O perdão divino é completo, absoluto e libertador. Quantas vezes tentamos nos autopunir, como se carregar o peso da culpa fosse um sinal de humildade. Mas o verdadeiro arrependimento não se alimenta de culpa, ele se entrega à graça. O perdão de Deus não depende do quanto você chora, mas do quanto você crê no amor que Ele já demonstrou na cruz. Em Cristo, fomos lavados de uma vez por todas. E se ainda duvidamos, basta lembrar de Jesus. Diante da mulher adúltera, os acusadores a queriam morta. Jesus, porém, ofereceu perdão. Não porque ela merecia, mas porque Ele é assim, cheio de compaixão. E sabe o que acontece quando somos perdoados? Nossa alma respira alívio. O peso some, a paz volta. E passamos a caminhar com a leveza de quem foi tocado pela misericórdia. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos ensina a viver como quem foi perdoado. E esse é o primeiro passo para uma vida restaurada. Vamos agora ver o que esse mesmo Deus faz. Com nossas dores, e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Deus não cuida apenas do nosso espírito, mas também da nossa alma. Ele nos conhece profundamente, sabe onde doeu, quando partiu, o que nos quebrou por dentro. E Ele não apenas observa, Ele sara. As feridas da alma nem sempre aparecem para os outros, mas Deus as vê com clareza. Ele vê o coração rejeitado, a memória marcada por abusos, a mente consumida pela ansiedade, o corpo carregando o peso da depressão. E não se afasta disso. Pelo contrário, Ele se aproxima com o bálsamo da cura. O mesmo Deus que tocou os olhos do cego, que fez o coxo andar, que restaurou a pele do leproso, é o Deus que toca nossas feridas invisíveis. A diferença é que muitas vezes a cura interior não vem com um milagre instantâneo, mas com uma jornada. Uma caminhada diária, onde Deus vai reconstituindo nossa identidade, reconstruindo nossa confiança, curando as lembranças. Lembra-se de Naamã, o comandante sírio? Ele estava leproso. Orgulhoso, buscou cura à sua maneira, mas só foi restaurado quando obedeceu humildemente à orientação do profeta Eliseu. Assim também somos nós. Muitas vezes Deus quer nos curar, mas nossa resistência atrasa o processo. É quando nos rendemos, como Naamã se rendeu, que a cura vem. Hoje talvez sua alma esteja ferida. Talvez você carregue uma dor antiga, uma mágoa não resolvida, um luto mal vivido. Deus vê tudo isso, e Ele não rejeita um coração quebrado. Ele o reconstrói. Se você deseja essa cura, diga com fé: Senhor, cura-me por inteiro. Não quero apenas viver, quero viver curado. E ao sermos curados, passamos a enxergar a vida com outros olhos. Quem redime a tua vida da perdição? Salmo 103:4. Quantas vezes estivemos à beira de um abismo sem perceber? Quantas escolhas erradas poderiam ter destruído nossa história por completo, se não fosse a mão de Deus nos resgatando a tempo? O salmista declara que Deus redime, Ele salva, resgata, livra da perdição, e não apenas da morte.
física, mas da morte espiritual, emocional e até relacional. Porque há pessoas vivas que já não têm mais esperança, que desistiram de si mesmas. Mas o nosso Deus é especialista em ressuscitar o que parece morto. Lembre-se de Jonas. Ele fugiu do chamado, se escondeu no porão do navio, afundou no mar e acabou dentro do ventre de um grande peixe. Parecia o fim, mas foi lá, naquele lugar improvável, que Deus o ouviu e o redimiu. Jonas foi vomitado de volta à terra com uma nova chance nas mãos. Deus não desistiu dele. Assim também é com você. Talvez você tenha se afastado, talvez esteja preso em culpa ou remorso. Mas Deus está dizendo: eu te resgato. Não importa a profundidade do buraco em que você caiu. Sua mão é suficientemente longa para te alcançar. E essa redenção não é superficial. Deus não apenas nos tira do lugar errado, Ele nos coloca no caminho certo. Ele muda nossa rota, redireciona nossa história e transforma nosso passado em testemunho. Se você sente que perdeu tempo, oportunidades ou até mesmo a si mesmo, saiba: Deus redime tudo isso. Ele tem o poder de fazer o que foi quebrado voltar a ser inteiro, o que foi perdido, reencontrado, e o que estava morto, viver novamente. Diga em oração: Senhor, redime minha vida. Onde houver destruição, planta restauração. Onde houver perda, manifesta salvação. A redenção de Deus não é um ponto final, é um novo começo. E te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4. Você já parou para pensar no significado de ser coroado por Deus? Não se trata de um ornamento externo, mas de uma realidade espiritual profunda. O Senhor não apenas nos salva, Ele nos honra, nos trata com dignidade, mesmo quando não merecemos. Essa coroa não é feita de ouro, mas de graça e misericórdia. Graça é receber o que não merecemos. Misericórdia é ser poupado do que de fato merecíamos. E Deus nos cobre com ambas, como quem coloca uma coroa sobre a cabeça de um filho amado, dizendo: você pertence a mim, você é honrado por mim. Vemos essa verdade na vida do filho pródigo. Quando ele volta para casa após desperdiçar tudo, o pai não o recebe com reprovação, mas com um abraço. Manda trazer a melhor roupa, um anel no dedo, sandálias nos pés e o restaura como filho. Isso é graça. Isso é misericórdia. É assim que Deus age conosco. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo o seu amor. Ele sabe que viemos de batalhas, que temos cicatrizes, mas mesmo assim nos envolve com seu cuidado e restaura nossa identidade. Você pode estar se sentindo indigno, culpado, com vergonha do passado. Mas hoje Deus te lembra: você é meu filho, e eu te coroei com a minha bondade. Essa coroa também representa a autoridade espiritual, porque quem é restaurado por Deus passa a viver como embaixador do reino. Você carrega algo santo sobre a sua vida, a marca da graça divina que muda destinos. Que essa verdade encha o seu coração. Você não está esquecido nem rejeitado. Você é coroado, você é amado, você é visto por Deus como alguém de valor inegociável. Diga em voz alta com fé: Senhor, eu recebo a tua graça e a tua misericórdia. Mesmo sem merecer, eu aceito esse presente. Me ensina a viver como alguém restaurado, redimido e coroado pelo teu amor. E quando você se lembrar do passado, olhe para essa coroa invisível e declare: fui perdoado, fui resgatado, e agora sou honrado pelo meu Deus. Pois assim como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmo 103:11. É difícil medir o amor de Deus. Não temos como colocá-lo em gráficos, escalas ou números. Por isso, a Bíblia usa imagens que vão além da compreensão humana, e uma delas é essa: assim como o céu se eleva acima da terra, assim é o tamanho do seu amor. Pense nisso por um momento. Levante os olhos. O céu que vemos é imenso, profundo, quase infinito aos nossos olhos. E é exatamente assim
que Deus quer que entendamos a imensidão da sua misericórdia por aqueles que o reverenciam. Mas o mais impressionante é que esse amor não depende da nossa perfeição. Ele é derramado porque Ele é bom e não porque somos bons. Ele não espera que sejamos impecáveis para então nos amar. Ele nos ama enquanto ainda estamos sendo transformados. O Salmo diz que esse amor é para os que o temem, ou seja, para aqueles que reconhecem quem Ele é e se submetem ao seu senhorio. Temor aqui não é medo, mas reverência. É saber que Deus é santo, é digno, e escolher andar em aliança com Ele. E quando andamos, assim conscientes de quem Deus é, somos cercados por esse amor elevado, incondicional, poderoso. Ele cobre nossos erros, nos levanta quando caímos e nunca desiste de nós. É esse amor que transforma corações duros em corações quebrantados. É esse amor que restaura lares, famílias, almas cansadas. E aqui entra algo poderoso. Você pode viver todos os dias envolvido nesse amor. Ele não é apenas um conceito bonito, é uma realidade acessível, disponível, abundante. Basta abrir o coração. Neste momento, feche os olhos por um instante e diga: Pai, eu não consigo medir o teu amor, mas eu escolho me render a Ele. Que esse amor me transforme, me renove e me ajude a amar como o Senhor ama. Que eu viva com o coração rendido à tua misericórdia, como quem caminha debaixo de um céu infinito de compaixão. Deixe esse amor te envolver. Não se trata do que você sente, trata-se do que Deus declarou sobre você. E Ele disse: Com amor eterno eu te amei, com bondade te atraí. Jeremias 31:3. Esse é o amor que te sustenta. E quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Essa é uma das promessas mais libertadoras das Escrituras. Quando Deus perdoa, Ele não apenas alivia a culpa ou diminui a dor do erro, Ele remove completamente o pecado. Ele lança as nossas falhas tão longe de nós quanto o Oriente está do Ocidente, uma distância infinita, impossível de ser cruzada novamente. Veja, o Oriente e o Ocidente nunca se encontram. É uma linguagem poética para nos mostrar que Deus não traz nosso passado de volta para nos acusar. Aquilo que foi perdoado por Ele está sepultado. Não há registro, não há sombra, não há lembrança para condenar. Quantas vezes você já se pegou revivendo pecados antigos, culpando-se por algo que Deus já perdoou? É comum sentirmos que não merecemos seguir em frente, que ainda temos que pagar por erros do passado. Mas o Salmo 103 é claro: Deus afasta as nossas transgressões. Ele separa de nós tudo aquilo que nos manchava, que nos paralisava, que nos condenava. Isso é mais do que perdão. Isso é libertação. Mas essa libertação não é por mérito humano. É pela graça imerecida de Deus que nos alcança quando reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos de coração. Quando nos aproximamos dele com humildade, ele estende a mão com misericórdia e diz: Você está livre, siga em paz. E é nesse espírito de confiança no perdão divino que quero orar com você agora. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu reconheço que pequei, que falhei, que muitas vezes me afastei da tua vontade. Mas hoje, Pai, eu me aproximo de ti com um coração arrependido, crendo no poder do teu perdão. Tu és o Deus que não apenas perdoa, mas que também afasta de mim as minhas transgressões. Por isso eu te peço, limpa o meu coração. Restaura em mim a alegria da salvação. Apaga as culpas que ainda me prendem e me faz caminhar com leveza e liberdade. Ensina-me a aceitar o teu perdão e também a me perdoar e a perdoar os outros como tu me ensinaste. Hoje eu declaro: estou livre em nome de Jesus. Livre para viver o novo, livre para ser quem o Senhor me criou para ser. Muito obrigado por me amar de forma tão profunda. Em nome de Jesus, amém. Esse é o poder do perdão de Deus. Não só nos perdoa, mas nos devolve a dignidade, a esperança e a coragem para recomeçar. E se Ele te libertou, ninguém tem o direito de te prender ao passado. Caminhe com fé,
porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Hoje, ao meditar no Salmo 103, fomos lembrados de um dos maiores presentes que Deus nos oferece: o perdão que cura, restaura e liberta. Não importa o tamanho do erro, não importa quão distante você tenha se sentido. O amor de Deus é maior, mais alto, mais profundo. Ele afasta de nós nossas transgressões e nos chama para perto, como um pai amoroso. Por isso, não carregue mais culpas que já foram perdoadas. Caminhe na leveza da graça. Viva com o coração limpo, com os olhos no alto e a alma em paz. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e escreva nos comentários: "Sou perdoado e livre em Cristo". Também fique à vontade para deixar seu pedido de oração nos comentários. Estaremos em unidade orando por você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontrará sempre palavras que alimentam sua fé, fortalecem seu espírito e renovam sua esperança. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.